O Saulo disse que teve uma experiência que o mentor fez uma simulação com ele de suicídio. Não entendi muito bem como foi, Saulo. Luz pra todos na sintonia. Foi esse dia que eu fui dormir na casa do José. Me lembra o BN. Fui dormir lá na casa de José. Capaz, eu saí e tal, enfim. Teve foi um dia de... Eu terminei uma live e a frequência estava estranha. Naquele dia, especificamente, eu costumo falar que as pessoas que trabalham com espiritualidade, elas são cercadas o tempo inteiro por questões de espíritos que não gostam que você fale de coisas que possam... Pois você fala uma coisa aqui que a pessoa está do lado de lá pensando a besteira, ela muda o sentido da direção dela para uma coisa que você falou. Às vezes você nem sabe o que foi. Ela estava pensando, ela muda. Isso causa uma reação. Naquele dia especificamente, fui deitar e tal, e fui levado a um local que era um tipo de Vale dos Suicidas, um tipo. Era um lugar escuro, totalmente escuro, você não chegava direito, só via os vultos passando assim, tá? E tinham várias pessoas, eu pelo menos vi algumas, mas eu tive mais contato especificamente com uma, daqui a pouco eu boto ele pra cima ali, que ele virou pra mim, o ar-condicionado ali. Deixa. Aí eu vi uma pessoa chorando com um espírito dentro dela. O que acontece naquele lugar específico? Os espíritos entram nas pessoas que suicidam, como se fosse uma incorporação, e começam a perturbar ela. Ela não tem paz nunca, aí sai. Só que, eu não sei se você já viu filme de terror em que você fica com medo. Aquele lugar, qualquer filme de terror não chega... É 20 vezes pior, velho. 20 vezes pior. É um lugar de terror. Então os seres que estão ali estão em constante medo, e eram seres demoníacos de um peso que eu nunca tinha visto. Rapaz, nunca queira cair nesse lugar, velho. Nunca. Eu fui levar, eu não sei se eu fui fazer um amparo, ou se eu fui conhecer, ou as duas coisas. Chegou uma hora que a mulher entrou no quarto, e ela era uma das suicidas, né? Que eu me vi, não mais como Saulo, mas como um suicida. Tinha alguma coisa dentro de mim, velho. Parecia que você já tava lá. Eu tava passando pelo que eles passaram. Uhum. E um ser entrou em mim, começou a rir dentro de mim, uma risada horrível. E falar coisas horríveis dentro de mim, enquanto eu falava com essa mulher, e eu falava para ela, tem um negócio dentro de mim, eu não tô conseguindo controlar. Era uma sensação de terror, assim. E essas pessoas que estão lá não têm paz. É o tempo inteiro espíritos entrando nelas, saindo. Quando elas parecem que vão ter alguma coisa, você não consegue saber de onde eles estão vindo. Eles encaixam. São seres que eles sugam a sua energia dessa forma, através do terror, do medo. Então era um ambiente absolutamente hostil, velho. Eu não consigo imaginar como é que pode existir coisas tão horríveis como naquele lugar que eu fui. E tem, velho. O que eu percebo desses papos todos que a gente teve aqui sobre esse lance de Vale do Suicida, de suicídio e tal, é que eu acho que é o mental, a consciência da pessoa ali, ela é muito mais condenada pela culpa dela do que pelo ato. Ela não sabe nem o que está acontecendo. A culpa existe, porque ela fica rodando, mas é um nível de espaço e sofrimento que é ali que você só quer correr. Porque, por exemplo, Saulo, eu vi um caso que teve, eu acho que foi semana passada, de um cara que ele até tinha um puta cargo alto na Holanda, foi para o primeiro-ministro e tal, e aí ele fez uma eutanásia lá porque tava todo ferrado já, e aí ele decidiu fazer a eutanásia. E a esposa dele, que tinha a mesma idade que ele, 93 anos, falou assim, ó, quer saber? Você vai ir? Eu também vou. E os dois fizeram a eutanásia ali de mão dadas ali. Eu acho que, tipo, isso é um suicídio, mas eu não acho que é um negócio que o cara carrega. Vamos falar sobre isso. E vai, vamos conversar sobre isso. O Vale do Suicídio. Existem situações e situações, tá? Existe uma questão de conexão. Existem ações drásticas? Sim. Que elas rompem algumas leis, algumas barreiras, provavelmente. Mas o que mais existe é a frequência média onde você estava. Como eu disse, você não vai para um lugar desse, você se está nele. A maioria das pessoas que estão pensando ou pensam em suicídio, ela está numa baixa conexão por um tempo muito grande. E dificilmente não com o espírito desses trevosos incentivando a ação. Então ele já está travando você, colocando no canto, ele está sob controle dele e fazendo com que você entre por um tempo muito grande. Então estou falando de meses, às vezes anos de situação. Diferente de uma pessoa que num ato qualquer que não quer dizer que ela vai ficar bem, mas que ela pode não passar pelo umbral, mas vai ter uma reação da sua atitude. Vê, o ato de você não passar pelo vale
ou por um lugar de sofrimento, não quer dizer que você não assuma uma consequência, como um repetente, por exemplo, que não conclui um determinado curso, tem que voltar para continuar. Muita gente, tem gente que suicida aqui, ele tinha mais um tempo para responder. Ela volta, encarna com uma determinada situação e desencarna antes só para completar aquilo que faltou. Fora isso, você tem todo um grupo de evolução, quer dizer, você tinha a tua turma de classe que estava com você. Essa turma vai avançar, velho. Ela vai para frente. Você ficou para trás. Você vai ter que entrar num grupo que é provavelmente seu grupo karma repetente, antigo. Então, mesmo que você não caia na zona de sofrimento, você retarda um processo de evolução, né? Onde você cria uma atitude em que é uma regra, é uma lei, assim. Ela não tem, entre aspas, uma punição direta, mas há uma consequência. Por exemplo, você dá um tiro na cabeça, essa reação psíquica, ela vai ficar com você um tempo. Tem muito espírito que está morando em colônia espiritual que está sangrando. Ele não está... Eventualmente ele aparece um negócio assim, aparece um ponto vermelho aqui nele, aqui. Aí ele fala, eita, pô, ele precisa fazer um trabalho de energização, porque a psique ela não sai tão fácil. O que acontece com isso? O próximo corpo que vai ser criado, ele é criado baseado em cada DNA do corpo astral. Como consequência, as atitudes. Tem um exemplo em que não foi nem karma positivo e nem karma negativo, foi neutro. Esse exemplo eu acompanhei de perto e a gente conseguiu ver. Uma pessoa nasceu com uma dificuldade na perna, criança. Nós fomos olhar, acabamos descobrindo que essa pessoa, isso entre experiências extracorpóreas e outras coisas, tinha sido um parente próximo da família que tinha tido poliomielite, que é a paralisia infantil, numa vida anterior. O que aconteceu? A poliomielite, como você sabe, é uma doença que foi erradicada, entre aspas, né? Ela tem alguns... parece que tem um caso em Israel... Agora tem um pessoal que não quer tomar vacina, né? Aí pode ser que ela volte por causa de algumas situações. Ela tinha sido erradicada. Essa pessoa passou a vida mancando por uma questão de encarnação, um contrato. Você pode pegar doença, não quer dizer que você tem karma. Quer dizer, é um karma no que diz respeito à consequência de estar na encarnação. Ela passou a vida mancando, desencarnou, provavelmente não deva ter ficado mancando no astral, que você vai flutuar abaixo e tal. Mas aquilo estava na psique, no DNA dela. Quando encarnou, veio com um problema na perna, mesmo não sendo uma questão kármica. Então a questão kármica está uma questão de quanto aquilo é assimilado, no caso, karma neutro, né? Assimilado na sua consciência, e o quanto aquilo vai. Por exemplo, como a gente vai lá, a pessoa vem até parecida com ela em outra vida, traz traços. Noel Rosa, você... Não sou Noel Rosa. Mas ela traz mais por aquele cachorrinho que eu boto a foto de vez em quando. Mas ela vem com traços mais ou menos parecidos de vidas passadas. Se você conseguisse pegar uma vida sua e você ia ver que não está muito distante, você tem alguma coisa. Não, claro que você vai puxar as coisas do seu pai, mas é próximo. Algumas pessoas são bem parecidas. Imagine situações como essa. Então, assim, a questão do suicídio. Como é uma ação drástica e é uma saída improvável, mesmo que você... Isso não é só suicídio direto, suicídio inconsciente também traz consequências. Dificilmente uma pessoa que desencarna por uso de fumo não vai aparecer com algum problema de respiração na próxima vida. Não tem como. Mesmo que ela não caia no umbral. Não necessariamente. E o cara que se suicida por conta de estar sendo atormentado por entidades astrais? As coisas não acontecem por acaso. Quando existe uma proximidade de uma cobrança de espíritos em cima da gente, existe algum processo acontecendo no meio. Os mentores não deixam assédios desproporcionais acontecerem, a não ser que haja uma conexão da pessoa com aquilo. Ou nesta ou em vidas passadas. A conexão seria, seu mentor fala, rapaz, não usa crack. E você continua usando. Você tem uma abertura, uma quantidade de espírito. Ou você, mesmo sendo uma pessoa correta nessa vida, fez alguma besteira que fez com que um espírito perseguisse você nessa. Aí eu acho uma puta sacanagem. Não é. Uma puta injustiça. Porque eu não sei de nada. Você sabe. Eu vou te falar como é que o espírito pensa. Você não tem noção, velho. Você conhece o Rafael? Felipe, perdão. Você é o Rafael, eu sei, mas desculpa. O Felipe tá lá em outra vida. O Felipe fez uma besteira com você. Quando você olhar para ele lá na outra vida, ele é uma menina. Lá na outra vida. Você não vê a menina, você vê o Felipe. Mas você vê o Felipe, o tempo na sua mente, ele não passou 50 anos, 100 anos. Você vê o Felipe agora, você sabe exatamente quem ele é. Não me venha dizer que você não lembra, não. Não me venha com essa história de que você não sabe quem é, que eu sei exatamente quem você é. Você, inclusive, às vezes sai fora do corpo, expande porque a consciência lembra.
A encarnação, ela deixa uma certa demência. Faz isso, naturalmente. Mas não limita as percepções de quem nós somos. O magnetismo dele não mudou significativamente a ponto de se tornar aquele ser encarnado. Ele é o cara que matou você e continua sendo. Então, na visão de um espírito, é exatamente assim. Por isso que é difícil entender como eles pensam, porque o tempo não passa, a imagem é a mesma, a energia é a mesma. Então, você que tem que, de fato, ou mudar a sua atitude verdadeiramente, o espírito perceber que você mudou, ou um trabalho ser feito em cima do espírito para que ele desista da situação, independente da outra ter mudado. Senão, não sai. E outra coisa que é interessante, ninguém tira espírito. Quem diz que tira tá mentindo. E dá pra lembrar de vida passada? A gente lembra e nem sabe o que lembra. A gente tem insights e nem sabe o que é. Mas tem gente que se lembra diretamente. Muitas que você vai ver quando você desencarnar só, ou quando estiver fora. Por que eu sei disso? Porque às vezes eu estou fora do corpo, eu sei de situações que acontecem comigo aqui que eu volto e não consigo saber o que foi. E quando você se lembra de uma vida passada e descobre que você era um puta bostão? Mas isso é o certo, né? O normal é a gente ser um Zé Cu mesmo de vida passada, né? Porque todo mundo quer ser só o faraó, eu já conheci uns 8 condes de Saint-Germain já. Eu falei, agora vocês têm que decidir, é o mesmo, são vários, são encarnados aí. Sem nem humildade tem, né? Podia ser o conde Zé Cunzan. É o conde Saint-Germain, já conheci. O certo é você perceber isso, tá tudo bem. Você é natural. Nessa vida alguém já fez besteira aqui que queria esquecer? Lógico, né? Imagine outra, velho. Faz parte, a gente não pode viver de culpa. Se eu errei, eu vou começar a acertar. Mesmo com o obsessor no pé. Você me matou, velho. Bora ajeitar aí. Não, porque, por exemplo, Saulo, você deve ser um negócio traumatizante você lembrar que, por exemplo, matou alguém numa vida passada. Mas não era muito raro matar ninguém antigamente, pessoas, não, velho. Então. Antigamente a gente matava o cara porque olhava pra mulher da gente, velho. Meti lá peixeira no cara, era comum no Nordeste isso. É bala, tio. Mas eu amarrou o cara no pé de goiaba e me matou com varada nas costas. Isso não era raro. Antigamente no Nordeste. Então é muito comum você descobrir que fez uma atrocidade. Pô, deve ver coisas no Nordeste que acontecia que eu estudando cangaço. As mulheres não eram indicadas a estudar porque mulher que estudava não cozinhava bem, não tinha filho bem. Elas eram obrigadas a ficar analfabetas, assim, naquela época lá. Então você vê, isso aí já dá motivo de espírito perseguir você, velho. Só isso aí.